Olá, eu sou a Joelma Ludovic. Vamos falar agora sobre a função dos neutralizantes para as bases tioglicolato de amônia. Assim como sempre conversamos sobre a necessidade de entendermos o porquê usar determinados produtos. Então, assim, para nós, né, que somos da área, não é legal. Eu simplesmente, chegou um cliente, eu vou lá no meu armário, pego ali um produto, aplico no cabelo da minha cliente sem saber o que está acontecendo ali. Então é muito importante, se eu quero trabalhar com autoridade, com conhecimento, eu tenho que saber, né, o porquê. Então vamos falar agora e entender, né, que é o mais importante. Então assim, no nosso cabelo existe os componentes carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E o enxofre é a região mais resistente. Por que resistente? Porque quando ela é somente atingida quando nós usamos um produto, uma química com pH elevado, ok? Os outros, né, no caso os chons, que seria os carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, até mesmo com água, de repente, algum deles ali, que nós vamos falar mais à frente sobre esse assunto, até mesmo para a gente poder entender também melhor as escovas, como funciona os ativos, a base para estar fazendo escova progressiva, definitiva, que é dito, né, que não existe química, enfim, tá? Mas vamos focar agora nos enxofres. Então, assim, os enxofres, tá? Enxofre, não é isso? Os enxofres existentes na fibra capilar, ela é conhecida com a sigla de como S, tá? Dessa maneira. E quando vem para nós uma cliente com cabelo natural, tá? Um cabelo que nós chamamos de cabelo virgem, esses enxofres estão lá na fibra capilar todos assim bonitinhos, tá? Um ao lado do outro, todos lindinhos dessa forma, ok? Mas quando nós aplicamos ali uma base do título de amônia, o que acontece? Esses enxofres aqui ficam todos desorganizados. Por quê? Porque houve ali, tá, uma quebra nas ligações, tá, da fibra capilar. Então, os enxofres, que são os caras mais resistentes na fibra capilar, exemplo, né? A água, né? Hidrogênio. Quando nós aplicamos uma água no cabelo, esse cabelo pode ser um cabelo hiper mega armado. Mas na aplicação da água, acontece, ele não fica amolecido. Por quê? Porque houve ali também uma quebra na estrutura do fio, onde a água rompeu essa ligação, entendeu? Mas o enxofre, ela não tá nem aí para água, tá? Porque ela é muito resistente, não dá nem confiança. Mas usando um produto com pH elevado, essa região aqui é atingida, ou seja, aí fica toda desorganizada, toda desalinhada. E aonde entra? Qual o papel do neutralizante também na fibra capilar após o uso do tioglicolato de amônia? É organizar essa estrutura, tá bem? Ou seja, nós temos que entender que não é simplesmente apliquei ali o ativo no fio do cabelo, depois dou uma enxaguada no cabelo, faço enxágue ali minha boca, aplico ali o neutralizante, enxago, não, eu tenho que entender, tá? Eu tenho que entender por quê. Se o químico desenvolveu um ativo, tem a sua função. E quando um químico desenvolve um ativo, é chamado assim, eles fazem assim, aqueles ativos casados. Ou seja, normalmente os tioclorato de amônio tem o quê? O neutralizante. E podemos observar, tá? Que tem ali, é tudo da mesma marca, a mesma linha. Então eu tenho que respeitar isso. Quando o químico desenvolveu o a massa do tioclorato de amônio, que ele fez? Já desenvolveu o neutralizante pensando já, tá bem? Uma formulação para suprir todas as necessidades da fibra capilar. Ou seja, se eu utilizar da maneira correta, eu vou conseguir estabilizar essa fibra capilar de maneira que só vai haver o quê? Benefício. Só vai haver saúde para a fibra capilar. Porque aqui houve uma mudança muito brusca.
sem pensar que o pH do cabelo é 4,5, 5,5. Os pHs do tiotrato de amônia, em média, 9. Então, pensa, foi lá para cima. O neutralizante também, a função dele é o quê? Também de ajudar a estabilizar, ok? Porque a água, primeiro nós vamos utilizar a água e nós vamos eliminar, vamos tirar todo o resíduo do tiotrato de amônia. Não pode haver nenhum resíduo, não pode haver. Eu não posso nem pensar assim, se não ficar bem enxágue, beleza, tá? Porque eu vou aplicar o neutralizante e o neutralizante vai cessar a ação da química. Não. Se houver neutralizante nessa fibra capilar, esse cabelo vai sofrer agressões. E é aquilo que eu sempre falo, o cabelo fala conosco, é que nós não prestamos atenção. Por quê? Porque quando nós não fazemos o enxágue correto em um cabelo com tiotrato de amônia e aplicamos o neutralizante, como o cabelo reclama, ele esquenta. Isso, ele está me avisando. Olha aqui, ó, Joelma, você não enxagou corretamente. Volte lá para o lavatório e faça o enxágue correto, porque senão depois eu vou quebrar. Depois eu vou ficar poroso. Então, assim, nós temos que entender as funções dos ativos. Porque se não for assim, eu no dia a dia, no salão com a minha cliente, eu vou ser um robô. Eu vou lá no meu, a cliente chegou, vou no meu armário, pego o produto, aplico na cliente, né? Faço todo o procedimento sem entender, pelo menos basicamente, né? O que acontece na fibra capilar. Então, sendo assim, após, né, a aplicação do tioricolato, essas ligações que estava toda bonitinha, toda uma ao lado da outra, não fica mais, ela vai ficar toda desorganizada. Alguns até fica, tá? Mas a grande maioria não fica, fica toda bagunçada. O neutralizante, qual o papel dele aqui? Ajudar a organizar. Vamos pensar um pouco? Quando nós utilizamos um ativo à base, tá, dos hidróxidos, o que acontece? Nós utilizamos neutralizante com pensamento de fixar forma e alguma coisa mais? Não. Por quê? Porque os hidróxidos, uma vez rompida, não vai existir mais. Ou seja, se eu tenho essa quantidade aqui de enxofre no fio do cabelo, qual é a função dos hidróxidos? Ele rompe, tá? Ele vai tirando, né? Ele vai rompendo e depois eu não tenho mais, não volta mais. Já no caso dos tios, o glicolato de amônia, continua ainda na fibra, de uma maneira toda bagunçada, tá bem? Mas continua. Então eu tenho que usar o neutralizante, que é para ajudar a equilibrar. Então, sendo assim, temos que ter essa noção, esse conhecimento, esse entendimento. Porque quando nós não temos esse entendimento, nós não conseguimos entender o quê? A real função dos ativos. Se eu não utilizar os ativos conscientemente, com consciência, eu não consigo ter um resultado com excelência. Eu não consigo ter um resultado aonde a minha cliente vai ficar satisfeita. Por quê? Se eu não utilizo os produtos da maneira aonde é pedido no passo a passo, né, que o cabelo pede, eu não consigo religar, fazer as religações da fibra capilar, tá bem? Ou seja, a função do neutralizante tem várias funções, tá? Mas uma delas, né, que eu sempre gosto de pegar bem, tá? De falar, deixar bem assim claro, é de fixar a forma. Por que que eu falo isso? Porque na embalagem vem escrito o quê? Neutralizante. E nós somos seres, né, pensantes, nós pensamos, nós somos super inteligentes. Então vamos pensar um pouco. Se o trem lá está escrito neutralizante, o que eu vou pensar? Bom, então ele vai cessar a ação, não é isso? Porque nós somos inteligentes, nós conseguimos raciocinar. Se está falando que vai neutralizar, acabou, não é isso? Mas não é bem assim, tá? O que vai cessar a ação da química é a água. É a água. A água é que vai cessar a ação da química. Se eu não entender isso, eu corro o risco de não fazer o enxágue correto, aplicar o neutralizante
na fibra capilar ainda com a química. É lógico, o cabelo vai reclamar, ele vai esquentar, mas eu não vou entender. E vou prosseguir lá os próximos passos. Consequente, qual será a consequência disso? Cabelos porosos, cabelos quebradiços. A ondulação dele não vai ficar fixa, eu não vou ter aquela ondulação bonita, ok? Eu vou ter o quê? Aqueles cachos desalinhados. Ainda nos primeiros dias após uma permanente afro, no caso, eu até consigo um cacho bonito. Mas conforme a pessoa vai estar ali lavando o cabelo e tudo mais, esses cachos vão diminuir. Então eu tenho que entender. O neutralizante, ele tem um papel muito importante, tá? É de fixar a forma, mas também tem o papel de ajudar a estabilizar o pH da fibra capilar. Ele vai fazer o quê? Ajudar novamente nas ligações, né? Onde for ali quebrada. Ele vai também ajudar na questão de manter o cabelo bonito, com brilho, ou seja, evitando porosidade, a fibra não vai ficar quebradiça, danificada. Então é isso. Quando nós entendemos a verdadeira função dos ativos, fica tudo muito mais claro em nossa mente. Tá? Que não é simplesmente aplicar um produto, não é assim. Existe até, se bem que é um assunto bem polêmico, né? De após um procedimento, a base dos tios, usar vinagre. Tá? Aí vamos pensar um pouco. Pera lá, mas o vinagre, qual o pH do vinagre? Em média, 3, tá? Vamos colocar assim, tá? E qual o pH do neutralizante? Tá? Ele é neutro, ele é 7. Ou seja, então assim, o pH também muito baixo para determinados procedimentos, tá bem? Até mesmo funções no cabelo, não é viável. Tá bem? Então, isso que nós temos que entender é aquilo que eu falei, tá? Nós somos pessoas pensantes, então eu tenho que pensar, raciocinar, tá? Mas também nós temos que ter o quê? Autoridade, autonomia. Tá, mas se isso é bom para mim, se eu estou usando, está funcionando, eu não estou prejudicando ninguém, ok, ok. Mas a verdade nós temos que entender, tá bem? Nós temos que entender o porquê de utilizar aquele produto. O porquê de não utilizar aquele produto. Dessa maneira, nós vamos passar a ser o quê? Pessoas com muita autoridade. É muito comum a pessoa estar ali no seu estabelecimento, no seu salão, e chega ali um representante e te vende um produto e debate com você, às vezes nem aquilo, o produto nem faz aquilo que a pessoa está prometendo. E como não tenho entendimento, eu acato as informações. Até mesmo, de repente, numa loja, vou comprar, vou lá na perfumaria, vou comprar um produto e a pessoa quer me empurrar o produto, mas se eu não tenho conhecimento, eu faço o quê? Bom, se a pessoa fala que o negócio faz e acontece, então é isso que eu quero. Tá? Então nós temos que comprar tudo com autoridade. Existem produtos maravilhosos. É o que eu sempre digo, tá? O nosso meio ligado a cosmetologia e tudo está extremamente avançada. Existe empresas com produtos que eu costumo dizer, tá? Que ressuscita cabelos. Mas, porém, nós temos que entender que nós não podemos ser inocentes. Que quem é da área, quem é profissional cabeleireiro, não pode ser um inocente. Ok? Por quê? Porque eu tenho que ter autoridade. Se eu quero trabalhar, se eu quero produzir, se eu quero fazer bons trabalhos, eu tenho que entender o passo a passo como a química funciona no cabelo.